Olá, meus irmãos e irmãs. Estamos meditando trechos dos sermões de São Leão Magno sobre a Quaresma. No quarto sermão sobre a Quaresma, o Papa Leão debate com os maniqueístas, um grupo herético surgido no século III e que enganava muitas pessoas com as suas doutrinas errôneas. Não é aqui, obviamente, o lugar e nem é nossa intenção discutir ou aprofundar o problema teológico dessa doutrina chamada maniqueísta. Não é aqui o lugar. Mas é importante chamar a atenção para um erro dos maniqueístas naquela época que ainda se repete frequentemente em nosso tempo. Os maniqueístas acreditavam na existência de um conflito cósmico entre o reino da luz, o bem, e o das sombras, que seria o mal, e que a matéria e a carne se localizavam no reino das sombras, que o homem não é responsável pelo mal no mundo, mas que deve dele se purificar, era uma das ideias maniqueístas. E que para sair do reino das sombras e alcançar a vitória do bem, o caminho a ser seguido pelo homem deveria ser através de práticas ascéticas, como a abstinência sexual e a não procriação, a abstenção de alimento de origem animal e a prática da oração, da confissão dos pecados e da esmola. Percebam que o discurso maniqueísta tem algumas coisas que até parecem semelhantes àquilo que o cristianismo propõe. Porém, embora alguns ensinamentos e práticas sejam semelhantes, os fundamentos e intenções dos maniqueístas são completamente diferentes da doutrina católica. De acordo com São Leão Magno, trata-se de uma verdadeira emboscada para os fiéis, pois induz a evitar aquilo que é permitido e fazer aquilo que é proibido. Ao proibir o alimento de origem animal, por exemplo, eles condenam as naturezas das coisas criadas, dizendo que ficariam contaminados aqueles que ingerissem esses alimentos. Não é a natureza dos alimentos que nos mancha, que nos macula, mas o excesso de avidez, a gula, diz o Papa Leão. A gula desenfreada e a falta de autodomínio diante dos alimentos e dos apetites da carne, isso sim são as coisas que nos contaminam. Os maniqueístas jejuavam, mas cometiam pecado enquanto jejuavam, pois eles chamavam de impuro aquilo que o Criador mesmo tornou puro. Por isso, São Leão Magno dizia ser uma infeliz doutrina daqueles para quem se peca mesmo jejuando. Pois o apóstolo Paulo ensina que para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas, como Paulo escreve na carta a Tito, capítulo 1, versículo 15. Outra questão maniqueísta é muito importante desterrar do nosso meio, arrancar, sobretudo neste tempo quaresmal. Eles jejuavam porque acreditavam que o sacrifício de si mesmo era salvador, ou seja, que aquela prática do jejum, por si só, era capaz de vencer o mal. No fundo, acreditavam que o homem era capaz de alcançar a purificação e sair daquele reino das sombras apenas pelo esforço humano. Um terrível engano, porque o jejum sem a graça de Deus não passa de uma dieta estéril, como já falamos aqui numa reflexão anterior. Santo Agostinho, que viveu no século IV, um homem que por 9 anos viveu como maniqueísta e depois se converteu ao cristianismo, combateu fortemente essa doutrina herética de seu tempo. Santo Agostinho escreveu um tratado sobre a utilidade do jejum e dizia a respeito do jejum: certamente o jejum é um suplício que me inflijo, mas para que Ele, Deus, me perdoe. Castigo-me por mim mesmo para que Ele me ajude, para aprazer aos seus olhos, para alcançar o agrado da sua doçura. Então, perceba que o jejum por si só não pode me salvar, mas o jejum pode me tornar agradável a Deus, a fim de que Ele me perdoe,
Ele me ajude e Ele me torne agradável aos seus olhos. São Leão Magno, por sua vez, disse que os maniqueus eram enganados pelo demônio, como ainda hoje, infelizmente, algumas pessoas se deixam enganar, colocando em sua austeridade de vida, em suas práticas religiosas e até numa piedade farisaica a confiança de que serão salvos por meio delas. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, daquelas duras palavras de Jesus, que escreve assim no Evangelho de Mateus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. São duras essas palavras, mas são importantes que nós demos atenção a tudo isso. Para concluirmos esta reflexão, quero citar aqui uma belíssima conclusão de Santo Agostinho a respeito das práticas quaresmais. Uma citação que foi retomada pelo Papa Bento XVI durante a quarta-feira de cinzas do ano de 2011. Santo Agostinho diz que o jejum e a esmola são as duas asas da oração, que nos permitem tomar mais facilmente o impulso para chegar até Deus. Que belíssimo isso! Não queira chegar, meu irmão e minha irmã, ao céu por suas próprias forças, porque isso é impossível. Apoie-se no jejum e na caridade para mais facilmente encontrar a misericórdia de Deus. Que São Leão Magno e Santo Agostinho intercedam por mim e por você. Um grande abraço fraterno e até a próxima reflexão.